vai acompanhar essa história de perto, porque agora eu quero trazer para você o assassinato de um conhecido jornalista, Cristiano Freitas, bastante conhecido. O Cristiano foi encontrado amarrado, amordaçado e com sinais de violência. Esse crime foi aqui em Curitiba. O repórter Leonardo Gomes, ele acompanhou essa história, ele foi até a delegacia para conversar com a delegada e explicar pra gente o que pode estar por trás desse crime. Vamos ver. Segundo testemunhas, o crime aconteceu entre 2 e 2h15 da tarde. Neste curto período de tempo, o assassino teria entrado dentro da residência, conversado com a vítima, agredido, amarrado as mãos, colocado uma fita na boca e depois disso terminou com um estrangulamento. O que é curioso nessa história é que as testemunhas reforçam o seguinte, que a vítima não morreu de forma instantânea, mas muito possivelmente poucos minutos depois que o assassino fugiu, porque o assassino chegou em um HB20, em um carro cinza, um carro prateado, e nesse curto período de tempo ele entra e sai. Aí passa perto das 2h30 da tarde, um vizinho ouve gritos da vítima, que pede por socorro. Esse vizinho então reconhece a voz, sai correndo, consegue entrar na residência e lá encontra a vítima nessa situação. Que essa vítima, que inclusive foi identificada como Cristiano Freitas, jornalista com décadas de carreira, encontrado amarrado, como eu disse, e com vários ferimentos, hematomas, principalmente na cabeça. A Polícia Civil informou, a reportagem da RIC TV, de que houve um encontro, ou seja, não houve uma invasão, não havia sinais de invasão na casa. Na verdade, foi um encontro marcado entre vítima e assassino. Um homem que teria entre 20 e 30 anos de idade. Mais informações da relação entre essas duas pessoas não foram divulgadas. Mas uma perícia no celular da vítima, no computador da vítima, deve ajudar a polícia a entender qual o contexto de toda essa história. E até mesmo qual a motivação desse crime, já que não teria sido levado nenhum item pessoal da vítima, mas não se sabe se houve alguma transação financeira, uma movimentação Pix ou algo nesse sentido. A polícia agora trabalha para localizar o assassino, que, como eu disse, fugiu sozinho, chegou sozinho e fugiu sozinho em um carro prata, um HB20 prata. A região aqui do Jardim das Américas é uma rua muito tranquila, muitas residências e monitorada por câmeras de segurança. Quase todas as casas têm câmeras, inclusive placas que indicam esse monitoramento aqui no bairro. Isso deve ajudar e muito a Polícia Civil a entender como esse crime aconteceu e também esse curto intervalo de tempo. O jornalista Cristiano, ele vivia nessa residência há muitos e muitos anos, só que há cerca de 8 meses ele morava sozinho. Isso porque a mãe dele morreu em meados do ano passado, e aí ele partiu a morar sozinho na residência. E era uma pessoa muito reservada, segundo vizinhos. Vizinhos que inclusive não quiseram gravar entrevistas, mas nos disseram que a cena encontrada dentro dessa casa foi aterrorizante, já que, embora não tinha sinais de luta, dentro da residência tinha muito sangue e a vítima também tinha esses ferimentos e também sinais de estrangulamento. A delegada responsável por essa investigação da delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa conversou com a nossa equipe. Algumas testemunhas relataram que ouviram gritos, tanto que a Polícia Militar foi acionada como uma situação inicialmente de violência doméstica, e aí quando chegaram ao local se depararam já com a vítima em óbito. A vítima ela estava caída na sala da sua residência com os braços amarrados e com a boca também amarrada. Há sinais de possível estrangulamento, esganadura ali na vítima, mas o que será melhor apurado após a perícia. E foi apurado que ele teve um encontro hoje com uma pessoa, um amigo ou outra pessoa do seu relacionamento e que possivelmente teria praticado esse delito na data de hoje. Eles relataram que foi um carro HB20 de cor prata, cinza chumbo, que chegou hoje na residência da vítima, permaneceu até próximo das 2 horas, quando então saiu e deixou o portão aberto. Há diversas câmeras aqui na região, a gente já está levantando algumas imagens e passando para a equipe de investigação que ficará com o caso, mas se alguém conhecer essa pessoa, se tiver informações sobre ela, sobre esse autor, pode entrar em contato através dos canais de denúncia anônima do 197 ou 0800 643 1121, passando todas as informações à Polícia Civil. Bom, essa história que eu vou mostrar para você, a gente vai trazer agora uma atualização do caso do jornalista Cristiano Freitas. Pode pôr a imagem dele aí, obrigado, Bira. Cristiano foi assassinado em casa
no Jardim das Américas. E eu queria falar com a Beatriz Frenner, até para saber o seguinte, Beatriz, a polícia já sabe o que aconteceu, já se tem uma questão envolvendo a natureza desse crime, por qual razão isso aconteceu? Matheus Furlan, a linha de investigação da polícia está bastante avançada. Algumas informações já foram confirmadas hoje pelo delegado, outras ainda estão ali com um ar mais de sigilo para não atrapalhar nas investigações. Por isso a gente abre aqui também aquilo que nós já podemos trazer a público sobre esse assunto. Existem algumas suspeitas, então, que ligam o jornalista a esse criminoso. Seria uma pessoa que ele teria conhecido há muito pouco tempo. Pode se tratar de uma situação ali de um encontro amoroso marcado pela internet e que resultou nisso. Porque, de acordo com as investigações da polícia, a pessoa que praticou esse crime contra o jornalista teve livre acesso à casa. Foi um convidado, entrou como uma visita na residência, ficou poucos minutos dentro da casa e já praticou esse crime. A gente lembra, o jornalista, o Cristiano Freitas, foi encontrado sem vida dentro do apartamento, com os braços amarrados e também a boca amordaçada. A polícia, como eu disse, está fazendo buscas aí por câmeras de segurança, imagens que podem favorecer na identificação desse suspeito, mas já está bem avançada essa linha, já existem ali alguns nomes surgindo para os policiais, algumas pistas surgindo para a polícia, e me disseram aqui na delegacia que a prisão do suspeito ou dos suspeitos deve acontecer em breve. É isso que o delegado contou para a gente mais cedo. Uma outra questão é que pouco antes aí da morte do jornalista ser confirmada, os vizinhos contaram para os policiais que escutaram gritos, né, de uma discussão envolvendo dois homens que teriam vindo da casa do jornalista. Esses gritos, essa discussão pode ter sido aí do jornalista com essa outra pessoa que foi até a casa dele. O delegado, o doutor Ivo Viana, deu detalhes sobre essa investigação e falou ali sobre esse sigilo, sobre esse cuidado, né, com as informações, como elas estão sendo repassadas nesse momento, porque, como eu disse, a prisão do suspeito pode acontecer a qualquer momento. Veja só o que o responsável, o delegado Ivo Viana, falou sobre o caso. O fato é que é um crime de uma gravidade acentuada, né, até pela forma como a vítima foi encontrada, como foi bem colocado aqui, né? Estava com a boca amordaçada, os braços atados, né? Com um fio de cobre, né? Não apresentava lesões de maior gravidade, mas a gente acredita que ela possa ter sofrido algum tipo de esganadura, né? Mas a gente vai precisar agora aguardar o resultado do exame de necropsia para a gente saber qual foi a efetiva causa da morte. Olha, o velório do jornalista acontece nesse momento em Curitiba, marcado por muita emoção dessas despedidas entre familiares, amigos, colegas da imprensa. Ele que trabalhava nessa área na capital, já no Paraná, com destaque há muito tempo. Cristiano era um jornalista, inclusive, premiado, recebeu já certificações por reportagens importantes que conduziu na profissão. Nós temos até aqui uma entrevista uma fala de um colega de trabalho do Cristiano, que falou justamente sobre o papel importante que ele desempenhou na redação no período de transição do jornalismo, que estava saindo só do meio impresso ou dos veículos tradicionais, mas também indo para a internet. Foi um momento aí de bastante impacto para a profissão, né? A gente precisou se adequar e o Cristiano passou justamente por esse período de transição e o colega de trabalho falou exatamente sobre isso. O início da internet, o modo de recepção do consumo de notícias está mudando tão vorazmente, tão rapidamente naquela época e depois já no início dos anos 2000 de uma forma ainda mais rápida, com o início da internet 2.0, e ele pegou justamente esse período. Então ele soube trabalhar com maestria, com alegria e com muita delicadeza, assim, que era uma doçura da parte dele, e sempre enxergando e propondo a coisa lá na frente, visão para o futuro. Um crime bastante cruel, um caso muito comovente e que eu reforço, tem aí como uma das principais suspeitas que esse assassino tenha entrado de fato na casa do jornalista como uma visita, uma pessoa que ele teria conhecido há pouco tempo pela internet. Volto com você, Furlan.
Obrigado, Beatriz.